Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos para mais um vídeo aqui do nosso queridíssimo, ilustríssimo James Webb. Mais um vídeo muito legal feito aí para explicar uma das coisas mais sensacionais que o James Webb tem, que é o seu espelho. Isso mesmo, o espelho que chama muito a atenção, né, porque é aquele espelho todo dourado. Será que é de ouro mesmo? O que tem nesse espelho de tão especial? Então foi feito um vídeo aqui muito legal mesmo, falando tudo sobre o espelho do James Webb, e eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês, vou parando, vou comentando, e nós vamos conversando, porque realmente é sensacional. You are looking at the golden mirrors of the biggest and the most complex telescope built to date, the James Webb Space Telescope. These mirrors will look at those regions of the cosmos that no other telescope in the past could. They will show us how the cosmos looked just 200 million years. Então, muito legal, ele já começa aqui, né, falando que vocês estão vendo aí o espelho do maior telescópio espacial já construído, um dos espelhos, uma das estruturas mais complexas da engenharia já feita, né? E falando aí que o James Webb, né, vai ser o telescópio que vai olhar mais profundo no universo. E aqui tem uma informação legal, ó, chegando a apenas 200 milhões de anos depois do Big Bang. Então, se a gente considerar que o Big Bang aconteceu a 13,77 e ele vai chegar até 200 milhões de anos antes disso, né? Então ele vai chegar até 13,5. Lembrando que o recorde do Hubble é 13,2. Então vai avançar em mais alguns milhões de anos, e isso vai ajudar a gente a entender aí, ó, o que ele vai falar agora, né, a formação das primeiras estrelas e das primeiras galáxias. Isso graças, boa parte, ao espelho dele. Years after the Big Bang, and help us understand the formation of the first galaxies. But how exactly is Webb going to achieve that? E aí tá falando, né, mas como, né, exatamente o James Webb vai fazer isso, tá? What is it so special about the 18 hexagonal mirrors? Aí tá falando, né, o que será que tem de tão especial nos 18 segmentos? Então lembrando que o espelho do James Webb, o espelho primário dele, não é um espelho redondo, não é oval, não é nada, ele é um espelho formado por 18 segmentos hexagonais. O que tem de especial nisso que faz com que o James Webb possa realizar aquilo lá que ele está propondo? Mirrors of the telescope that make it the most incredible space telescope humans have built to date. For any telescope out there, the primary mirror. Aqui ele vai explicar muito legal, né, que para qualquer telescópio, não importa, seja o telescópio espacial, seja o telescópio que você compre, né, e que seja, no caso aqui, tipo um refletor que usa espelho, né, o espelho primário dele é o coração do telescópio, porque é ele que vai falar a quantidade de luz que o seu telescópio é capaz de captar do universo. E isso é muito importante. Is like its heart. The primary mirror is the one that captures all the light from distant sources. Tá? And this light is further processed. Essa luz, então, depois ela é processada, é isso que ele fala, né? Então a luz é captada pelo espelho primário, depois ela é processada para então se transformar nas belas imagens que a gente vê do universo. The cosmos wonders beyond us. However, this is possible if and only the mirrors are designed precisely. When the Hubble Space... Aí ele vai contar a historinha do Hubble, né? Então ele vai estar falando, né? Que óbvio, né? Para ele captar a luz, para que a luz seja processada da forma correta, o espelho tem que ser construído da forma mais precisa. E aí ele vai falar a história do telescópio espacial Hubble, tá? Quando o Hubble foi lançado e foi aberto no espaço, foi detectado um pequeno erro, mas esse pequeno erro fez com que ele criasse uma grande decepção em cima do telescópio espacial Hubble. Space telescope was launched. A small error in its primary mirror made all the images fuzzy. Tá aí, ó, todas as imagens, olha, isso aí é uma galáxia, ó, tá vendo? A gente não via nada, as imagens ficaram todas borradas, tá?
Com isso, né, a NASA, para poder arrumar, tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso, né? A NASA mandou uma equipe de astronautas para arrumar o espelho primário do Hubble. Na verdade, eles tiveram que construir um mecanismo chamado CoStar, e isso foi levado para o Hubble para poder arrumar ele. As a result, NASA had to send a team of astronauts to fix Isso aí é the uma animação, telescope. né, mostrando. But we can't afford to make the same mistake again, because James Webb will be Aí vem a grande questão do James Webb, né? O James Webb não pode ter esse erro. Por quê? Porque ele vai estar num local chamado Ponto de Lagrange L2, localizado aí a 1,5 milhão de quilômetros, desculpa, da Terra. E outra coisa, né? O James Webb também ele não foi feito de forma desenvolvido de forma a receber missões de serviço para que ele fosse consertado, atualizado, trocado, coisa assim. O Hubble já foi construído dessa forma. placed much further in orbit. Fabricating a telescope's mirrors is not a cakewalk. Many factors need to be taken into account Muitos fatores during their precisam ser levados, né, fabrication. em consideração. First, the mirror must be lightweight, yet extremely sturdy to withstand the pressures it is subjected to during its launch and overall journey. Tá falando que o espelho não é construído de qualquer maneira, tá? O espelho ele tem que ser resistente, ao mesmo tempo tem que ser muito leve, tem que ser o maior possível que caiba nessas configurações para que ele possa sobreviver aí a tudo, né? Ao lançamento, à jornada até o espaço e tudo mais. Então ele precisa ser leve, resistente e eficiente. So to realize these properties in Webb's mirrors, beryllium was used. Tá aí, ó. Então, para poder alcançar essas propriedades, né, os espelhos ou os segmentos do espelho principal do James Webb foi feito de berílio, esse elemento químico aí. Aí ele vai explicar o porquê do berílio. But why beryllium? What's so special about this O que element? tem de especial do berílio para ser Beryllium is a usado? light metal that is Então tá aí, ó. Primeira coisa, tá? Ele é um metal, então já tá bom, já pode ser usado para colocar no espelho. Outra coisa, ele é leve, tá? Ele é leve e ele é muito resistente. E ele é um bom condutor, ó, que ele very vai continuar strong for ali, its ó. weight. It is a good conductor of electricity É um bom condutor de eletricidade, de calor e não and heat, magnético. and is not magnetic. Não é magnético. Moreover, beryllium is extremely good at holding its shape across various temperatures. Isso aí também é uma outra coisa muito importante. O berílio ele é extremamente resistente para ser moldado às altas temperaturas, ou seja, é um elemento desejado aí para ser trabalhado, para ser moldado da forma que você quer moldar ele, para ele tomar a forma do espelho primário de um telescópio. Making it desirable for manufacturing Webb's primary mirror. To construct the mirror, a finely powdered class of beryllium, O30, was used. Tá aí, ó, não foi qualquer berílio que foi usado, né? Foi tipo uma liga, né? Vamos dizer assim, um berílio especial, chamado esse berílio 030, foi ele que foi usado aí para construir os segmentos do espelho principal do telescópio espacial James Webb. But as I told you earlier, it wasn't a very immediate process. The mirror segments Isso aqui é muito legal, tá? Quando você vê qualquer coisa do James Webb, você vê que ele está espalhado por todos os Estados Unidos. Então, o espelho, por exemplo, né, os segmentos do espelho do James Webb, eles não foram feitos assim do dia para a noite, tá? Não foi um processo assim feito imediato. Então, eles foram construídos num lugar e depois eles foram andando pelos Estados Unidos até chegar na configuração final dele. were first brought to life at beryllium mines in Utah. Primeiro foi And lá em after Utah. that, they were moved across the USA for Aí, ó, ele foi movido, né? Que aqui tá mostrando o processo de polimento dele. Então ele foi caminhando pelos estados ali norte-americanos, aonde ele foi processado e polido até chegar na forma ideal do segmento do espelho. processing and polishing. Webb's primary mirror is a giant beast, significantly larger Agora vai falar do tamanho dele, né? Então, o berílio, lembra, né? Ele tem a propriedade dele aguentar tudo, ser moldado e tudo mais, e isso é muito bom para o James Webb. Aí ele vai pegar e vai comparar o telescópio espacial Hubble, o James Webb, e uma pessoa
com 1,75 m. Lembrando que o Hubble tem 2,4 metros de diâmetro e o James Webb 6,5. Então é isso que ele vai mostrar agora. Tá aí, ó, 2,4 do Hubble. E tá aí, ó, 6,5 o do James Webb. Então, isso aqui é uma comparação muito legal para a gente ter. O Hubble, ele era um telescópio que ele estava ali, vamos dizer, preso de certa forma ao tamanho do compartimento de carga do ônibus espacial. O James Webb tem também um problema porque ele tem que ser dobrado. Isso aí daqui a pouco nós vamos entender a forma desse espelho ser desse jeito, tá? Mas ele é muito maior que o Hubble. Each of the segments is 1.32 meters in... Tá aí, ó, cada segmento, né? Então cada segmento tem 1,32 metros de diâmetro e pesa 20 quilos cada um dos segmentos. Aí você tem o espelho primário, que é aquilo lá. Além do espelho primário, você tem que ter o espelho secundário, porque a luz nesse tipo de telescópio ela entra, reflete no espelho primário, vai até o espelho secundário e dali vai para os instrumentos. É assim. Então tá aí, ó, o espelho secundário agora. The convex secondary mirror is about 0.74 meters in diameter. 0,74 metros de diâmetro. E isso é muito importante, porque o tamanho desses espelhos é o que vai determinar o campo de visão do telescópio, que é algo assim muito importante. Então, essa combinação do espelho primário com o espelho secundário dá ao James Webb aí aproximadamente 6,25 vezes mais campo de visão do que o telescópio espacial Hubble. Space telescope, approximately 6.25 times more collecting area than the Hubble Space Telescope. Coletar. As we know, Webb is broadly going to work in the spectrum of infrared frequencies. Isso aqui é uma outra coisa importante, só lembrando, né, que o James Webb ele vai trabalhar na faixa do infravermelho. Basicamente é o seguinte, ele vai pegar ali laranja e vermelho da luz visível, infravermelho próximo, infravermelho médio e um pedacinho do infravermelho distante. So besides being made up of beryllium, e aí é que vem o grande tchan do espelho, porque se fosse um espelho só de berílio, tava tudo bem, não ia chamar tanto atenção. Mas pelo fato do James Webb trabalhar na luz infravermelha, vem o fato dele ser o quê? Dourado. Por quê? Porque ele recebe uma cobertura de ouro. E é isso que eles vão explicar aqui agora. Each of the telescope's mirrors have been carefully covered in a highly uniform and microscopically thin layer of gold. Então uma camada uniforme microscópica de ouro, tá? Isso porque essa cobertura de ouro vai otimizar, é o que ele vai falar ali agora. Para refletir, né? Então o ouro é excelente para refletir a luz infravermelha, fazendo com que o James Webb então trabalhe da forma mais eficiente possível. Agora ele vai falar, né, por que que o James Webb, então nós já aprendemos que ele é de berílio, por que que é berílio, por que que ele é dourado, por que que ele tem ouro, e agora ele vai falar por que que são 18 segmentos hexagonais. Poderia ser quadrado, poderia ser redondo, poderia ser de outra forma, poderia ser 10 segmentos, 4, 5, 2, 3, poderia. Por que que ele é desse? Ele tem exatamente esse formato aí, é isso que ele vai explicar agora pra gente. Choose 18 hexagonal mirror segments for the James Webb Space Telescope? Why not 10, aí, 12, por que não 10, 12 ou 15, tá? Moreover, we could have gone não podia ser circular, or square não podia ser segments. quadrado. So why only hexagonal segments were Porque chosen? somente os segmentos hexagonais foram escolhidos, tá? Isso tem uma razão por trás, tá? There's a simple but logical reason behind this. The power of a telescope directly depends upon how big... O poder do telescópio depende diretamente da quantidade, né, de quão grande é o espelho primário. Nós já vimos isso porque ele que é responsável por captar, coletar a luz. Its primary mirror is. The larger the primary mirror, the greater the maior amount of quantidade light de luz é collected. coletada. É um balde. Muita gente chama um telescópio de um balde de fótons. Então, quanto maior for seu balde, mais fótons você vai coletar. Coletando mais fótons, você vai ter melhor observações. Basicamente é isso. Observations will be better. Now looking at James Webb's bucket list of future observations.
It needed a giant Um primary mirror, gigantesco espelho but there was primário. a problem. Mas aí tem um grande problema. Qual que era o grande problema dele? Então, você vai mandar um telescópio para o espaço. Você quer que esse telescópio seja o que tem o maior espelho primário. Você vai lá e tenta fazer tudo da melhor forma possível, tá? Só que aí você tem um problema. Como mandar isso para o espaço? Isso sempre foi um problema para o James Webb, porque o James Webb, para ele ser mandado para o espaço, ele precisa ser encaixado dentro da coifa do foguete Ariane 5. Então ele precisa ser dobrado, igual um origami, de um jeito especial, para que ele encaixe ali dentro da coifa do Ariane 5. E essa é a razão de por que são 18 segmentos montados daquele jeito, porque é a maneira onde você consegue ter as dobraduras dele e que depois seja fácil desdobrar no espaço também, que não é algo tão complicado, ele cabe dentro do foguete e ele pode ser desdobrado no espaço. A mirror so large could not fit inside any of the existing rockets as one single mirror. E aí, So what como now? que nós vamos fazer? Well, this is when the team came up with a Aí revolutionary eles idea vieram, né, com a to ideia disassociate the de primary desassociar o espelho primário dele. Olha só que doideira, né? Então, você podia construir isso de várias maneiras. Ele podia desdobrar, dobrar e tudo mais. Mas foram esse desenho que o pessoal chegou. Óbvio que isso aí não foi uma iluminação divina, né? Eles trabalharam nisso, estudaram isso para poder chegar nessa configuração. E aí eles chegaram, caramba, essa é a configuração que a gente conseguir dobrar e desdobrar ele e enfiar ele dentro do foguete. E essa é a maneira onde a gente não vai ter perda nenhuma, porque a forma hexagonal garante a junção ali perfeita de cada segmento. mirror into 18 small segments that can fold to fit inside the rocket fairing. Secondly, a roughly circular Aí, ó, mirror shape se is fosse desired circular, to focus the light on isso aqui é interessante, tá? Porque se ele fosse aproximadamente circular, tá? the Você teria um detector's problema most ali, ó. compact region. Tá vendo? Você teria um problema de geometria para focar a luz. There are complications associated with other geometries. For example, an oval mirror produces elongated images in one Você poderia ter uma forma oval, mas aí você ia ter problema também das imagens elas serem alongadas naquela maior direção. Ou seja, cada uma das formas, cada um dos tipos de espelho que poderiam ser construídos, eles foram estudados até chegar nessa maneira, tá? one direction, while a square mirror Ó, se sends fosse a um lot of espelho light out of quadrado, the central tá? region. Muita luz ia estar na região central, não ia ter região na borda. Então, na hora que você pegasse a imagem, você ia perder a borda das imagens, que às vezes é importante. Tá? Então, você tem que jogar com todos esses elementos. É isso que ele falou no começo, tá? É uma série de propriedades, uma série de restrições que precisam ser consideradas. De acordo com tudo isso, né? Se você usar uma An forma approximately circular shape was aproximadamente required circular, for Webb's mirrors as well. Now coming to the hexagonal shape. It has a six-fold symmetry. tá aí, ó, o This hexagonal gives tem it a high filling factor, which further assists the segments in fitting together without a gap. não deixa gap. Se é circular, fica aquele gap. Então você está perdendo área de coleta de luz. O hexagonal, ele, na hora que ele desdobrar e montar o espelho, né, igual a gente está vendo ali, igual você vê aqui, ó, ele não deixa gap nenhum, ele não deixa buraco nenhum aqui entre os segmentos. Circular deixa, os outros já não dava. O quadrado tem aquele problema, o ovalado tem outro problema. Então o hexagonal foi a decisão mais acertada. So, a honeycomb-like pattern allows each mirror to perfectly fit together with the least amount of dead space in between each other. This effectively creates a singular and massively powerful unit and produces the desired Cria, né, uma unidade super poderosa aí, que é o espelho, que é o que chama muito a atenção do James Webb, né? approximately circular shape of the primary mirror. Okay, so now we have 18 mirror segments with us. But the story doesn't end here. Tá aí, ó. Ele fala, né? Então, beleza, nós temos aí 18 segmentos de espelho, mas a história não termina aí. Agora vai explicar outras coisas muito interessantes, tá? O que você tem que fazer quando você tem um telescópio com espelho? Você tem que calibrar, alinhar, colimar ele. Então, isso que ele vai explicar aqui agora. Rather, here comes one of the most complicated steps of the Tá aí, ó. process.
é o alinhamento e o foco. Como que você vai fazer? Você tem 18 segmentos. Você precisa dar um foco numa imagem. Como que você vai fazer isso? Você tem 18 segmentos separados. Aí entra uma das coisas mais sensacionais do James Webb. Existem motorzinhos que eles chamam de atuadores nesses espelhos que vão mexer o espelho para que ele possa tomar a forma certinha para poder focar a luz. Aligning and focusing the segments perfectly as a single flawless mirror. And this is where actuators come to O work. atuador, olha aí que legal, olha aí. Isso aqui é um segmento, atrás do segmento você tem um motorzinho que faz todo esse trabalho. Actuators are tiny mechanical motors that beautifully work to achieve a single perfect focus. Olha isso, que In perfeição. total, Olha isso aqui, ó, os atuadores, ó, tá? Webb's primary mirror segments and its secondary mirror are moved by 6 actuators attached to the back of each mirror piece. Olha aí, tá vendo como que o The espelho faz, primary ó? mirror segments also have an additional actuator at their center that helps in adjusting Ele tem vários, 6 atuadores ali que vão mexer com os segmentos para ajustar a curvatura, ó, tá vendo? Isso é muito importante, porque é assim que eles vão buscar o foco do James Webb. their curvature. All the actuators have been designed to make adjustments precisely without disturbing the other segments. Então eles fazem o This allows ajuste Webb- perfeito sem atrapalhar um outro segmento. Isso é impressionante também. Webb's mirrors and other instruments to work in a perfect combination to create compelling Tá aí, aí isso vai fazer com que o James Webb, então, ele funcione como uma coisa integrada. and error-free observations. Speaking about the fine engineering involved in the construction of Webb's mirrors, Lee Feinberg, Esse é o Lee Feinberg, tá? Ele nada mais é do que o manager, né, de elemento óptico do James Webb, tá? E esse cara uma vez disse o seguinte, olha só, vamos ver o que ele disse. who is the Webb Optical Telescope Element Manager Trabalha at no NASA NASA Goddard. Goddard, once said that aligning the primary mirror segments as though they are a single large mirror Tá aí, né? Alinhar os segmentos do espelho primário, né? É só pensar como se ele fosse um grande, né? Um grande espelho, tá? means each mirror is aligned to one Cada espelhinho, tá? É alinhado a 1/10 milionésimo, se é que pode dizer assim, né? Da espessura de um fio de cabelo humano. 1/10,000th in the thickness of a human hair. What's even more amazing is that the engineers and scientists working on the Webb telescope had to E isso é uma das coisas que mais atrasou o James Webb. Tá? É o que ele fala aqui, ó. O que é mais impressionante, né, mais maravilhoso, mais sensacional nisso tudo é que os engenheiros e os cientistas que trabalham no James Webb, eles tiveram que inventar como fazer isso. Por isso que o James Webb atrasou tanto, pessoal, porque muitas das coisas que ele usou aqui foram inventadas do zero, tá? Foram inventadas do zero. invent how to do this. As discussed earlier, the James Webb Space Telescope will primarily work in the range of infrared wavelength. Tá aí, né? Ele vai trabalhar de novo, né? Falando, né? Que ele vai trabalhar no intervalo ali infravermelho do espectro eletromagnético, né? Infrared radiations are nothing but an object's signature in the form of heat. This means that every Isso aí object at falando, a né, que cada non-zero objeto temperature would ele emit tem some uma infrared temperatura, radiation. ele emite uma So, temperatura. Isso é a radiação infravermelha, tá? Então, olha só que interessante. O espelho do James Webb, ele precisa ficar mantido, né, na mesma This mirror is temperatura kept at the same temperature as the Hubble Space Telescopes. que o telescópio Then the espacial faint Hubble. infrared light from distant galaxies would get lost in between the infrared glow of the mirror itself. Esse que é o negócio, né? Então você não pode, você tem que deixar tudo isso funcionar sem interferência nenhuma. Porque se tiver alguma interferência, seja do que for, você já não vai saber se aquilo ali é uma interferência proveniente de um equipamento, é um artefato, ou é realmente o sinal que você está precisando e o sinal que você está querendo estudar, tá bom? So, to get rid of this interference, Webb's mirror will be kept at around -200. Tá aí, ó. Então, para não ter esse problema, o espelho primário do James Webb vai ser mantido aí numa temperatura na casa dos -220 graus Celsius.
20 degrees Celsius. Achieving this temperature is another critical task, and to do the same, the telescope will have a... Aí vem, né, uma outra coisa revolucionária do James Webb, que é o seu escudo de calor. Como que ele vai manter o espelho nessa temperatura? Então vem o escudo de calor gigantesco dele, do tamanho de uma quadra de tênis, formado aí por 5 finas camadas, 5 finas folhas de um polímero chamado Kapton, e é isso que vai manter o espelho do James Webb frio o suficiente para poder fazer essas medições. A 5-layer sun shield that is the size of a tennis court. Tá aí, ó. The giant sun Ele shield sendo will aberto weaken lá na up the Northrop heat from our Grumman. host star Isso aí deu by muito more than a problema, né? million Como a gente já times, sabe. helping achieve the desired temperature. With its mirrors being several times more advanced and powerful than all the space telescopes launched so far, Tá aí, né? Falando que o Webb is espelho, surely né? going to be a beast in the arena of astronomical Essa é uma observations. verdadeira besta, né? Webb is going to curate a history of its own. Tá aí, né? Falando que o James Webb realmente vai ser uma máquina impressionante para astronomia, tá? E ele vai criar aí, né? Vai escrever a sua própria história. If you're interested in seus studying espelhos. astrophysics at home, make sure to check out our Basics of Astrophysics series. Aí vem a The propaganda link do to canal, ele tem uma base aí de astrofísica. Então, tá aí, ó, tudo sobre o magnífico, o impressionante And weighs espelho do James Webb, tá? Realmente é uma das coisas, várias coisas nesse telescópio chamam atenção, né? O espelho talvez chame muita atenção, porque ele é todo coberto de ouro, nós vimos por quê aqui. O escudo de calor, óbvio que é uma outra estrutura do telescópio que chama muita atenção. E por que ele é daquele jeito, né? Para proteger o telescópio de qualquer fonte de calor. Então tá aí, né? Tá se aproximando o dia do James Webb. Hoje já é dia 2 de novembro de 2021. Está faltando aí pouco mais de uns 40, né? 50 dias quase, tá? 48, uns 47 dias para o lançamento do James Webb, lá na Guiana Francesa. Então tá aí um react aqui sobre o espelho principal, né? Sobre toda essa estrutura aí maravilhosa que é o espelho do James Webb. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal ganha relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Um grande abraço a todos, obrigado, fui!